Vamos direto aos acontecimentos de 2 meses atrás, que estou tentando compreender. Naquela época eu tinha 32 anos, minha namorada tinha 25 e a irmã mais nova dela tinha 21. Olhando para trás, podemos dizer que o relacionamento com minha namorada durou apenas 7 meses, e todo esse tempo fui feliz e harmonioso. Além disso, cheguei à conclusão de que ela é a mulher com quem quero passar o resto da minha vida. Mas duvidei que 7 meses fosse realmente tempo suficiente para tomar uma decisão tão importante. Nesta fase da minha vida, estava pensando na ideia de me casar. A princípio tive dúvidas e reservas, mas, examinando mais de perto, não encontrei nenhum sinal alarmante significativo. Considerando a minha idade, tenho um emprego estável com uma renda satisfatória e parece que todos os meus amigos começaram a constituir família. Nesse sentido, pensei em constituir família e o que poderia ser melhor do que uma pessoa que amo muito. Eu me esforço para ter uma família comum, porque não gosto muito da cultura moderna das mães. Em vez disso, sonho com uma alma gêmea com quem possa criar meus filhos. Cresci dentro dos muros da igreja e, ao longo da minha formação, sempre tive um profundo sentimento de pertencimento a ela. Depois de me mudar para uma nova residência, comecei a procurar uma igreja local perto do meu apartamento. Tendo me tornado um participante ativo na vida desta comunidade, decidi dedicar meu tempo e energia para trabalhar como voluntário na organização de caridade, Elder Brother, Elder Sister, organizada pela igreja. Foi durante um desses eventos voluntários que o destino interveio na minha vida e conheci uma mulher extraordinária que logo se tornou minha amiga. Seus pais, movidos por uma paixão inabalável por ajudar jovens desfavorecidos, incutiram nela os mesmos valores. Esta dedicação partilhada para causar um impacto positivo na vida dos outros aproximou-nos, cimentando nosso vínculo. O próprio evento beneficente foi cuidadosamente planejado e realizado, o que garantiu sua eficácia no auxílio aos necessitados. A mulher que conheci na igreja parecia ser a personificação do amor, do cuidado e de um senso de tradição arraigado. Sua aparência era agradável de se ver e ela parecia ter um espírito gentil. Durante nossa comunicação, ela demonstrou constantemente confiabilidade, o que criou uma sensação de segurança em nosso relacionamento. No início, não havia sinais de festas excessivas, embriaguez ou qualquer comportamento questionável da parte dela. Confessamos sinceramente nosso amor um pelo outro e descobrimos que tínhamos aspirações semelhantes para o futuro. Eu costumava ser um romântico incurável, sempre ansiando por aquela conexão perfeita. E quando a conheci, pareceu-me que o destino finalmente sorriu para mim. Nosso relacionamento parecia um sonho para mim, um casal celestial. Mas eu ainda não sabia que o paraíso entraria em colapso repentinamente. Tudo começou depois de uma tempestuosa comemoração de aniversário, em que tudo tomou um rumo inesperado. Sem motivo algum, minha namorada se dirigiu a mim com um pedido inusitado, o que me deixou perplexo. Ela se ofereceu para iniciar nosso relacionamento, começando em seu 25º aniversário. Esta proposta marcou o início de um turbilhão de acontecimentos que mudaram as nossas vidas para sempre. No dia do seu 25º aniversário, desenrola-se a história de um triângulo amoroso, implicado em ciúmes, rivalidade entre irmãos, vingança, emoções excessivas, tentativa de homicídio e destruição de laços amorosos e familiares. Este evento recebeu grande importância e ela queria que fosse incomum. Poucos meses antes da celebração, foi realizada uma cuidadosa preparação, culminando numa viagem romântica de uma semana, durante a qual foram explorados inúmeros locais de férias. Como resultado, a celebração se transformou em uma noite de sábado com a presença de familiares e amigos selecionados, incluindo seus queridos amigos que vieram de fora do estado. Assumi a maior parte da responsabilidade financeira, pois minha namorada queria que este evento fosse excepcional, pois convidaria seus amigos de faculdade de fora da cidade, que ainda não tive tempo de conhecer. Conforme planejado, teríamos um encontro aconchegante com amigos em um Airbnb alugado por um dia. Tudo ia bem,
até que de repente apareceu a irmã mais nova da minha namorada, que tem 21 anos e está passando por um período difícil na vida. Vale ressaltar que ela tem uma beleza incrível, superando até a aparência da minha namorada. Obviamente, eles não são parentes biológicos. Deixe-me explicar que minha namorada é certamente atraente, mas o nível de atratividade dela é diferente. Como minha amiga me contou, após o parto, sua mãe teve complicações médicas que a impediram de ter mais filhos. Nesse sentido, seus pais decidiram adotar a irmã mais nova quando ela tinha 5 anos. Como resultado, desenvolveu-se uma relação complicada entre a minha namorada e a sua irmã mais nova, oscilando entre o amor e o ódio. A irmã mais nova da minha namorada a deixava desconfortável quando estava perto de mim, e minha namorada a repreendia quando ela me pedia dinheiro. No início, simpatizei com minha irmã mais nova, sentindo que ela estava sendo tratada injustamente e falava desrespeitosamente. Ela confiou em mim de uma forma que não confiaria em mais ninguém, e um vínculo se desenvolveu entre nós. Portanto, de vez em quando eu não me opunha a fornecer-lhe assistência financeira. Tornou-se nosso segredinho e ela me visitava de vez em quando. Só mais tarde entendi o motivo da antipatia mútua, já que ambos a escondiam. Tudo estava indo bem até que de repente houve uma explosão. Tive que voltar minha atenção para a preparação do aniversário da minha namorada. Para que pudéssemos relaxar depois das férias, confiei a organização das férias à sua irmã mais nova. Paguei a ela todas as despesas antecipadamente, incluindo bebidas, hospedagem em hotel Airbnb, decoração, refeições e até serviços de DJ. Além disso, ela me ajudou a embalar um presente que comprei para minha namorada no aniversário dela, expressando surpresa com o preço. Ela frequentemente fazia comentários peculiares, por exemplo, alegava que sua irmã mais velha não era digna de mim ou fazia comentários semelhantes. Normalmente atribuo isso à rivalidade típica deles, já que eles costumavam dizer coisas negativas um sobre o outro. Apesar disso, por vezes passavam algum tempo juntas, por isso pensei que esta era a dinâmica habitual da relação entre irmãs e não prestei muita atenção a isso. Minha situação financeira era estável, então não tive problemas em gastar dinheiro. Muitas vezes eu disse a ela que faria qualquer coisa pela minha namorada. Era perceptível que sua irmã mais nova estava apaixonada por mim e ela era considerada mais atraente fisicamente. Por razões óbvias, nunca nos aprofundamos neste tema. Mas quando chegou o aniversário, no sábado, o evento antes modesto se transformou em uma celebração tempestuosa, com a presença de muitos estranhos que se revelaram amigos da minha namorada. Admirando minha namorada e seus 9 amigos incríveis, senti a satisfação de saber que ela era minha. Curiosamente, com exceção de sua irmã e de alguns conhecidos próximos, a maioria dos presentes eram estranhos para mim. Eu não os encontrei antes. Havia apenas alguns dos meus amigos homens, então por causa da maioria das meninas, era como uma reunião de mulheres. À medida que a música ficava mais alta e o álcool aumentava cada vez mais, todos foram dominados por uma sensação de relaxamento. O comportamento da minha namorada me pareceu estranho, diferente de seu comportamento habitual. Tive que piscar algumas vezes para ter certeza de que não estava sonhando. A música continuou a tocar. As mulheres se reuniram no centro do salão. Envolvidas em danças íntimas e encontros com alguns rapazes, minha namorada e suas amigas tiveram um verdadeiro prazer. Esse lado dela não era familiar para mim. A natureza brilhante e despreocupada que ela irradiava quando cercada pela maioria das garotas. A companhia deles parecia aumentar sua energia, ainda mais impregnada de álcool. Seus amigos estavam flertando abertamente não apenas com meus amigos, mas também comigo. Passou pela minha cabeça o pensamento de que as garrafas de álcool deveriam ser escondidas ou pelo menos minimizadas. Eu me senti estranho porque a situação estava ficando fora de controle. A atmosfera na pista de dança tornou-se cada vez mais caótica. Eu estava preocupado que a amiga da minha namorada pudesse mais tarde se arrepender de sua escolha ou fazer acusações infundadas enquanto estivesse embriagada. Na sociedade moderna, é preciso ter cuidado nestas questões,
dada a frequência com que as mulheres estão representadas. A irmã mais nova da minha amiga, em particular, parecia ter perdido completamente o controle de si mesma. Ela estava envolvida em danças provocativas, molestava meninas e meninos, dançava, se comportava de maneira provocativa. Toda a situação me causou profundo constrangimento e parece que fui o único que percebeu. A atmosfera lembrava uma cena de um vídeo de hip hop, o que me pegou de surpresa, pois nunca tinha visto desse lado antes. Observando a multidão animada, percebi que o feriado não incomodava ninguém. Todos pareciam estar se divertindo. Em meio à diversão, me senti o único responsável desde que decidi não beber. Parecia que eu era o mais adulto nesta sala. Até minha namorada dançou com entusiasmo com as amigas. Seus movimentos eram tão sincronizados que parecia que dançavam em perfeita harmonia. A intensidade da festa aumentava rapidamente e suspeitei que não fosse a primeira vez que ela se comportava dessa maneira. Durante todo o evento, não parei de pensar nisso. Uma das amigas da minha namorada estava claramente flertando comigo e, surpreendentemente, minha namorada não se incomodou com isso. Não consegui afastar a suspeita de que poderia ser algum tipo de armadilha. Ainda mais desagradável foi que ela flertou abertamente na frente da minha namorada, fazendo comentários casuais sobre o bolo que estava sendo compartilhado, e isso divertiu os dois. Eu me senti completamente deslocado, como um peixe na água. A implicação de suas palavras era muito clara, mas tentei descartá-las como uma piada interna. Apenas os dois possuíam esse segredo, que se for verdade terá enormes consequências. À medida que os acontecimentos se desenrolavam, tornou-se claro que as suas palavras tinham o significado que eu tinha inicialmente assumido. Depois da festa, minha namorada manifestou o desejo de fazer uma despedida de solteira com as amigas, excluindo todos os homens. É importante destacar que sua irmã mais nova estava com eles, o que mais tarde se revelará um detalhe importante. Sabendo o que aconteceu durante a festa, não pude deixar de me sentir desconfortável com a coisa toda. Relutantemente concordei em deixá-la ir com seus amigos bêbados, apesar das minhas objeções. Ela conseguiu me fazer sentir culpada ao mencionar que seus amigos percorreram um longo caminho para vê-la e ela quer que eles se divirtam. Concordei relutantemente e fui para casa, e ela saiu para passear com a irmã e amigos. Sem que eu soubesse, eles foram a um clube de strip. Na manhã seguinte, quando ela voltou para casa, perguntei sobre seu paradeiro e ela mentiu, dizendo que tinham acabado de voltar para o hotel. Quando ela cochilou, a curiosidade tomou conta dela e resolvi perguntar como sua amiga havia se comportado na noite anterior, mas ela respondeu com desdém, culpando tudo apenas pelo álcool. Ela afirmou calmamente que eles se divertiram muito, dando a entender que o prazer supera quaisquer consequências negativas. Essa revelação me fez pensar em como ela seria na minha ausência, quando voltasse para a casa dos amigos da faculdade. Tornou-se cada vez mais óbvio que a minha ideia dela como estudante era muito limitada, e observar a sua comunicação com velhos camaradas lançou luz sobre lados anteriormente desconhecidos da sua personalidade. O dia seguinte era domingo e planejávamos passar algum tempo juntos depois do culto na igreja, mas, sentindo-nos exaustos pelos acontecimentos da noite anterior, decidimos ficar em casa e pedir comida. Os pensamentos giravam em minha cabeça sobre o que havia acontecido durante aquela noite agitada, e eu tinha muitas perguntas para minha namorada. Enquanto estávamos sentados na cama comendo, não pude deixar de pensar que a amiga dela tinha feito um comentário desagradável para mim, dizendo que eu era como um bolo de aniversário para ela. Nervoso, criei coragem e perguntei se ela já tinha namorado com a amiga. Sua reação imediata foi de nojo quando ela olhou para mim e pronunciou com firmeza a palavra não. Após uma breve pausa, seus olhos encontraram os meus novamente, o que indicava que ela queria dizer alguma coisa, mas dificilmente encontrava as palavras certas. No final, ela perguntou se eu me importaria se atraísse outros casais também. Cheio de raiva, saí rapidamente da cama, sentindo como se ela tivesse acabado de confessar que passou um tempo com uma amiga e o namorado. Ela me seguiu até a sala,
tentando desesperadamente justificar suas palavras. Quando tentei entender suas palavras, ficou claro que ela insistia em excluir a presença de qualquer outro homem. Em vez disso, ela sugeriu que apenas eu e o parceiro de vida escolhido participássemos da reunião. Surpreendentemente, ela expressou sua disposição de me dar liberdade para realizar qualquer um dos meus desejos, oferecendo-se para iniciar um relacionamento livre antes de se casar. Ocorreu-me que ela estava me preparando sutilmente para essa revelação há muito tempo, e fiquei surpreso ao ver como ela abordou essa conversa de maneira atenciosa. Atordoado, afundei-me no sofá da sala, tentando compreender a gravidade do que ela acabará de me revelar. Fiquei perplexo ao ouvir as palavras que saíram da boca da minha namorada. Eu me sentia inferior, incapaz de satisfazer seus desejos. Depois de pensar nisso, criei coragem e disse que esse modo de vida não combina comigo pessoalmente. Estávamos ambos sentados no sofá e houve um silêncio constrangedor entre nós. Percebendo minha indecisão, ela me garantiu que não teríamos que fazer isso se eu não gostasse. A curiosidade nasceu em mim e perguntei cautelosamente como ela se sentia em relação a um relacionamento livre e se tinha um caso com o namorado da amiga. Com uma inesperada brusquidão, ela se virou para mim e negou resolutamente seu envolvimento nisso. Não é novidade que ela costuma falar de celebridades que aderem a esse estilo de vida, mas apenas quando se trata de outras pessoas. Nunca pensei que algum dia pensaríamos nisso nós mesmos. Era óbvio que ela já pensava nisso há muito tempo e não foi uma decisão espontânea. Se ela tivesse expressado seu desejo de ter tal relacionamento desde o início, eu teria sido capaz de tomar uma decisão informada e compreender o seu ponto de vista. Por pura curiosidade, perguntei se havia contactos íntimos tanto com mulheres como com homens nas suas conversas. A isso ela respondeu calmamente que estava fazendo o que lhe era conveniente. Intrigado, perguntei se ela tinha alguma experiência nesse tipo de assunto. Desta vez, em sua resposta, havia uma sugestão de que, antes de nosso encontro, ela mantinha um relacionamento livre durante seus anos de estudante. Em busca de mais clareza, fiz uma pergunta hipotética, perguntando como seria um relacionamento livre se eu pensasse nisso. Em resposta, ela enfatizou a importância da honestidade e da transparência em tais relações. Mágico, cheio de amor e consentimento para vivermos juntos. Ela disse que deveríamos ser honestos sobre quaisquer encontros íntimos fora do nosso relacionamento, e até ofereceu a possibilidade de um contato íntimo a três. Fiquei chocado com suas palavras. Foi difícil para mim acreditar no que ouvi. Expliquei gentilmente à minha namorada que recusei respeitosamente a oferta dela e não estava interessado em um relacionamento aberto. A reação dela foi de decepção e ela parecia à beira das lágrimas, expressando sua opinião de que me falta uma mente aberta, especialmente considerando a época em que vivemos. Havia a sensação de que ela estava tentando apresentar a ideia de um relacionamento livre como algo tentador e desejável. Embora todos os outros parecessem seguir uma certa tendência, acabei ficando para trás. No fundo da minha alma, eu suspeitava que ela era infiel e estava pensando em outra pessoa além da amiga. Ela me acusou de tédio e afirmou que trazer um pouco de animação ao nosso relacionamento seria bom para nós. Em resposta a isso, afirmei que não vejo nada de errado em nosso relacionamento. Ela alegou que a maioria dos homens, se tivessem a oportunidade, aproveitariam com prazer a oportunidade de estar com outras mulheres, mas deixei claro que não partilhava deste ponto de vista. Ela ocupa um lugar especial em meu coração e não suporto a ideia de ter que compartilhá-la com outras pessoas. Recentemente ela contou sobre um incidente em sua festa de aniversário, quando uma garota me molestou. Lembrei-me de uma situação constrangedora quando uma garota, que me chamava de bolo de aniversário, flertou comigo descaradamente na presença do meu amigo. Surpreendentemente, ela se ofereceu para ter um relacionamento íntimo a três hoje, já que partirá na segunda-feira. A princípio achei a sugestão dela engraçada, acreditando que ela não estava falando sério. Mas à medida que a situação se desenvolveu, recusei rapidamente a sua oferta, sentindo-me cada vez mais desconfortável nesta situação.
Quando me levantei para jogar o lixo fora, descobri que minha namorada estava no Facetime, conversando com a mesma garota da festa, que manifestou vontade de se divertir comigo. A situação era certamente desconfortável. Minha namorada continuou a conversa, mencionando que, na opinião dela, a oferta da garota de me compartilhar era apenas uma brincadeira. Então me dei conta de que minha namorada estava realmente pensando em fazer uma homenagem atroz com a amiga. Sem saber como reagir, fingi não prestar atenção neles, na esperança de evitar maiores constrangimentos. Justamente no momento em que me parecia que a situação não poderia ficar mais constrangedora. Quando minha namorada veio até mim, ela gentilmente colocou as mãos em meus ombros, criando um abraço caloroso. Nesse momento, a amiga ficou no Facetime, observando o que estava acontecendo. Tentando permanecer educado, sorri sem jeito para a amiga dela. Mas, para minha surpresa, a amiga dela de repente levantou a camiseta, expondo-a para mim. Tanto minha namorada quanto sua amiga começaram a rir, e minha namorada teve um ataque de alegria. Fiquei perplexo, tentando entender o que havia acontecido. Apesar de todas as limitações morais, juntei minhas risadas, desistindo por um momento de tentar racionalizar a situação. Apesar das dificuldades que enfrentamos, acredito que podemos encontrar uma forma de salvar o nosso relacionamento. Mas me incomoda que minha namorada esteja tentando introduzir outra mulher em nossas vidas, mesmo que ela seja atraente. Nesta situação, as possíveis consequências não são tidas em conta e a nossa filiação religiosa, incluindo a frequência recente à igreja, não é tida em conta. A princípio pensei em concordar, mas à medida que a noite avançava, mudei de ideia. Quando minha namorada insistiu que fossemos para o hotel com a amiga dela, recusei, o que a irritou. Como resultado, ela foi sozinha para o hotel, deixando-me sem saber quais eram suas intenções para aquela noite. Quando ela foi embora, não pude deixar de sentir arrependimento por não acompanhá-la. Passou pela minha cabeça o pensamento de que eu deveria contatá-la e dizer que minha opinião havia mudado, mas rejeitei. Em vez disso, fui tomado por um desejo inexplicável de confiar em outra pessoa. Encontrei consolo conversando com sua irmã mais nova, com quem sempre foi um prazer me comunicar. Não é nenhum segredo que ela e minha namorada tiveram um relacionamento turbulento, e ela sempre me expressava suas reclamações sobre seus conflitos. Havia uma conexão entre nós e senti a atração dela por mim, mas nunca pensamos em nada além de apenas amizade. Por razões óbvias, entrei em contato com a irmã dela naquela noite para expressar minha gratidão por ela ter organizado a festa de aniversário. Durante a conversa, discutimos divertidamente seu flerte, que, no fim das contas, se aplica tanto a homens quanto a mulheres. Para minha surpresa, ela me disse que minha namorada, irmã dela, também se interessa por mulheres e me pediu para não julgá-la. Então passamos para a revelação inesperada de que minha namorada aspira a um relacionamento livre. Durante essa conversa, ela me contou que sua irmã mantinha um relacionamento livre e que minha namorada, assim como suas amigas, tinha namorados em comum na época de estudante. Ela enfatizou os mesmos aspectos negativos que havia dito anteriormente sobre a irmã, dizendo que ela era uma hipócrita que poderia fingir ser uma menina virtuosa. Aparentemente, sua igreja é apenas uma fachada, que ela esconde habilmente de todos, até mesmo de seus próprios pais. Minha amiga também listou todos os insultos que minha namorada lhe causou durante sua educação conjunta. Apesar de ela ter sido adotada, todos a chamavam injustamente de irmã problemática. Comecei a confiar nas palavras dela quando ela me contou que sua irmã e amigas visitaram um clube de strip depois de comemorar seu aniversário. Tinha que permanecer em segredo, e ela não deveria tê-los exposto. Segundo ela, sua irmã e vários de seus amigos se envolveram em ações inadequadas com strippers, e ela tinha provas fotográficas em seu telefone confirmando suas palavras. A quantidade de informações recebidas foi simplesmente impressionante. Parecia que eu tinha saído de férias felizes de uma semana com uma mulher que pensei ser minha alma gêmea para ela me dizendo que queria um relacionamento livre.
E agora descubro que ela foi a um clube de strip masculino com os amigos e me traiu com uma stripper. Eu estava completamente confuso. A pessoa ao meu lado estava irreconhecível e fui dominado por uma mistura de confusão e raiva. Tudo o que eu queria era clarear a cabeça, então me virei para a irmã mais nova da minha namorada e perguntei se ela queria dar um passeio comigo. Ela concordou e eu a segui. Na casa dos pais dela, durante nossa caminhada tranquila, uma cadeia inesperada de acontecimentos se desenrolou, que levou a um incidente imprevisto em meu carro. Vale ressaltar que este incidente ocorreu sem consumo de álcool e foi desejado mutuamente por ambas as partes. Depois disso, houve uma conversa sincera entre nós, durante a qual ela revelou mais informações pessoais do que nunca. Foi durante essa conversa íntima que ela finalmente me confessou sobre a desavença de longa data entre ela e a irmã. Além disso, ela criou coragem e contou sobre sua profunda experiência pessoal quando tinha apenas 18 anos, sobre seu primeiro relacionamento amoroso com um rapaz. Surpreendentemente, ela contou sobre um caso desagradável quando inesperadamente encontrou o namorado em uma situação comprometedora com minha namorada atual. Descobri que minha namorada estava se comportando de maneira inadequada em seu quarto. Para minha surpresa, ela estava envolvida com o namorado da irmã mais nova enquanto mantinha seu próprio relacionamento. Quando a irmã mais nova contou corajosamente sobre o incidente, seus pais rejeitaram suas palavras, chamando-a de mentirosa. Este tratamento injusto dispensado à sua irmã mais nova aumentou a sua natureza rebelde, e ela começou a acreditar que o seu estatuto de mãe adotiva a tornava objeto da hostilidade deles. Até minha namorada e o ex-namorado dela aderiram, acusando-a de inventar histórias. No final, a irmã mais nova rompeu o relacionamento com o namorado traidor. Depois que sua irmã mais velha o deixou, a mais nova a acusou de perseguir o namorado por ciúme de sua própria aparência. Embora houvesse outros problemas entre eles, este parece ter sido a causa principal. Quando ela me contou essa história, não consegui afastar a sensação de que estava sendo usado como um peão em sua inimizade constante. De repente, ficou claro por que ela iniciou nossa intimidade no meu carro e por que interferiu em meu relacionamento. Talvez tenha sido tudo uma forma de vingança. Perguntei sobre a natureza de nossas ações, perguntando se ela foi motivada por vingança. Para minha surpresa, ela negou, declarando sua afeição de longa data por mim. Ao mesmo tempo, ela recomendou fortemente que eu mantivesse segredo sobre nosso relacionamento, temendo uma possível reação de minha irmã, que descobriria a verdade. Ela afirmou ainda que minha namorada era mentalmente instável, enfatizando que eu não conhecia seu verdadeiro caráter, e ainda afirmou que minha namorada havia tentado repetidamente prejudicá-la. Achei as suas afirmações um tanto exageradas, pois não correspondiam à pessoa com quem convivo há vários meses. Além disso, ela expressou medo de que minha namorada contasse aos pais sobre nosso relacionamento. À medida que se tornavam cada vez mais sensíveis, a atitude desdenhosa em relação a ela intensificou-se. Apesar disso, ela expressou o desejo de que mantivessemos contato. Separando-nos amigavelmente, mantivemos a esperança de preservar nosso relacionamento. Mas no fundo eu suspeitava que minha namorada já tivesse me traído. Quando cheguei em casa, adormeci de cansaço. Para meu horror, acordei com o fato de que minha namorada estava tentando me estrangular. Lutei desesperadamente pela minha libertação, sem deixar de atacar e atacar verbalmente, acusando-me de tê-la traído com sua própria irmã e de infligir insultos dolorosos. No meio de todo esse caos, não consegui entender por que ela recorreu à violência física. Fiquei completamente chocado com a forma como ela descobriu a verdade. Acontece que a irmã mais nova dela confessou à minha namorada, aparentemente com o objetivo de machucá-la. Fiquei chocado ao perceber o quão insidiosa sua irmã poderia ser e senti que ela estava sendo manipulada. Não pude negar a verdade, mas tentei me defender contando sobre o envolvimento de uma stripper, mas minha namorada negou categoricamente o fato da intimidade física. Também lhe fiz uma pergunta sobre as consequências morais da intimidade com o namorado da irmã, expressando minha opinião de que inicialmente era errado.
Ela disse que a irmã dela era uma verdadeira mentirosa, que tem o hábito de dormir com os namorados, e é por isso que minha namorada não quer que eu me comunique com a irmã mais nova dela. Isso deixou a interlocutora perplexa e ressaltei que nada disso teria acontecido se ela não tivesse oferecido um relacionamento aberto e não tivesse estabelecido um relacionamento íntimo com outras pessoas. Em resposta, ela esclareceu que se tratava apenas da garota, e não de qualquer outro homem. Ela explicou que esperava que eu a escolhesse em vez da irmã, porque achava que nosso vínculo era mais forte. Mas o encanto e a atração da sua irmã revelaram-se demasiado irresistíveis para que eu pudesse resistir. Foi difícil para mim tomar uma decisão, mas no final escolhi a irmã dela. Enquanto ela abria seu coração, lágrimas escorriam por seu rosto. Tornou-se óbvio que sua confiança havia sido destruída e suas emoções eram muito fortes. Ela expressou sua decepção com o comportamento da irmã, listando muitos casos em que ela foi decepcionada e traída. Havia dor em sua voz. Ela falou sobre seu ressentimento sincero e desejo de construir um relacionamento forte com sua irmã, apesar da maldade constante. Ela convidou a irmã para uma visita, tentando ajudá-la a se sentir parte da família. Mas sua irmã tentava constantemente desviar a atenção para si mesma. Eu me vi no meio de uma briga familiar que estava além do meu controle. Nossas divergências chegaram ao ponto em que minha amiga recorreu a um ataque físico contra mim, o que, aparentemente, foi causado por seu ressentimento latente por eu me comunicar com sua irmã. Incapaz de suportar mais o clima tenso em nosso apartamento, procurei um amigo em busca de consolo e reflexão. Na noite do mesmo dia, percebi repentinamente um profundo conflito familiar, do qual não queria participar. Fiz muitas tentativas de entrar em contato com a irmã mais nova da minha namorada, mas só recebi resposta na manhã seguinte. Quando ela respondeu, pediu desculpas por mensagem de texto e admitiu que tudo havia acontecido acidentalmente durante uma discussão. Mas não consegui acreditar na explicação dela. O drama resultante foi demais para mim. Ficou claro para mim que assumi mais do que podia e me considero sortudo por ter saído ileso. Recebi uma lição para o futuro. Em vez de me estrangular, minha namorada ameaçou cortar minha garganta enquanto eu dormia. Percebendo a gravidade da situação, tomei a difícil decisão de encerrar nosso relacionamento. Alguns dias depois, sua irmã mais nova de repente se virou para mim. Ela manifestou interesse em iniciar um relacionamento comigo, já que a irmã mais velha não está mais lá. Ao mesmo tempo, ela disse que sua irmã havia contado nosso segredo aos pais, por isso ela começou a ter problemas em casa e precisava morar em algum lugar. Oprimido pelo caos da situação, interrompi abruptamente a conversa e bloqueei o número dela. Enquanto minha ex-namorada não estava em casa, juntei todas as coisas dela e coloquei-as na porta. Eu não queria mais falar com aquela família maluca. Por um tempo, minha ex-namorada me ligou e escreveu para mim. Como resultado, bloqueei o número dela também. Tentei recuperar o juízo, lembrando-me de todos os detalhes do que estava acontecendo por vários dias. Menos de uma semana depois, recebi a terrível notícia do meu amigo, nomeadamente que a minha ex-namorada atropelou a irmã mais nova enquanto estava no carro, e foi intencional. Depois de aprender isso, fiquei feliz por ter me livrado da comunicação deles. Como descobri mais tarde, minha namorada foi detida e enfrentará uma longa pena de prisão. Quanto à irmã mais nova, as coisas estão muito piores para ela. Ela está na UTI em estado muito grave e provavelmente permanecerá incapacitada pelo resto da vida. Atualmente tenho 27 anos e minha esposa tem 26. Nossa vida juntos começou há 10 anos, quando nos conhecemos durante os anos escolares. Nos conhecemos em 2012, quando eu tinha 17 anos e ela 16. Antes do início do nosso relacionamento, eu tinha apenas uma pessoa, assim como minha esposa nunca teve namorado. Isso significa que nós dois fizemos uma viagem romântica sem ter experiência suficiente. Apesar da pouca idade, namoramos 4 anos antes de decidirmos nos casar. Eu sabia perfeitamente que nosso caminho não seria isento de obstáculos.
Minha esposa teve uma educação turbulenta, caracterizada por um ambiente familiar instável e pelos efeitos persistentes do abuso de substâncias. É por isso que me tornei um farol de positividade em sua vida. Mesmo durante os anos escolares, ela passou vários dias comigo e seus pais pareciam indiferentes à ausência da filha em casa. Felizmente, meus pais compreenderam a profundidade do nosso amor um pelo outro e desde o início a aceitaram como um querido membro da nossa família. Considero-me muito sortudo por meus pais terem me dado apoio inabalável em cada etapa. Quando apresentei minha futura esposa a eles, eles encararam a situação com o coração e a alma abertos. Meus pais vêm de famílias modestas. Meu pai, de 52 anos, trabalha como gerente de produção em uma fábrica de automóveis local há mais de 3 décadas. Minha mãe, de 48 anos, trabalha como enfermeira. Em sua espaçosa casa de 5 quartos havia espaço suficiente para mim e meus 2 irmãos mais velhos, então meus pais ficaram felizes com a presença dela. Eles dedicaram seu tempo para realmente compreender e estabelecer um relacionamento com minha futura esposa. Sabendo dos problemas que seus próprios pais enfrentaram e do impacto negativo que isso teve em sua vida, meus pais a acolheram calorosamente em nossa família. Eles criaram para ela um ambiente seguro e afetuoso que ela nunca havia encontrado antes. A aceitação e o calor deles deram-lhe um profundo sentimento de pertencimento e estabilidade. No seu aniversário de 20 anos, ela deu à luz nosso primeiro filho. No ano seguinte nos casamos e nos instalamos em nossa própria casa, convenientemente localizada ao lado dos meus pais. Apesar da nossa independência, nossos pais insistiram para que morássemos com eles, pois era importante para eles estarem perto do querido neto. Como todos os meus irmãos se mudaram, nossa espaçosa casa de 5 quartos parecia um castelo completo. Pouco depois de me formar na faculdade, consegui um emprego como engenheiro de design. Apesar de minha esposa ter formação pedagógica superior, decidimos que ela seria mãe sem sair de casa para dar prioridade ao cuidado de nossa crescente família. Para reduzir os encargos financeiros, meus pais decidiram mudar de uma casa de 5 quartos para uma casa mais confortável de 3 quartos. Embora meus irmãos, sobrinhos e sobrinhas nos visitem apenas nos feriados, a vida sabe nos lançar obstáculos inesperados, colocando à prova nossa determinação e honestidade. Quanto a mim, essas dificuldades desempenharam um papel significativo na formação do meu caráter. Aos 24 anos, vários acontecimentos tristes ocorreram em minha vida. Tudo começou com o fato de minha esposa estar esperando o terceiro filho, mas a tragédia aconteceu quando sofri um acidente de moto com um resultado quase fatal. Este caso foi o início de um período turbulento quando mergulhei na história do meu acidente. Passei por meses de difícil recuperação no hospital, enfrentei a perda de renda, enfrentei um enorme encargo financeiro, por causa do qual minha esposa e meu filho foram forçados a buscar o apoio de meus pais. No contexto de todas essas dificuldades, a descoberta mais dolorosa foi que minha esposa estava gradualmente perdendo o apego ao nosso relacionamento. Quando minha permanência no hospital estava chegando ao fim, não conseguia me livrar da sensação de que minha mãe era a única pessoa a quem eu era verdadeiramente querido. Andar de moto simbolizava a liberdade na minha vida, servia como uma fuga da rotina cotidiana. Nos fins de semana, fazia viagens emocionantes com meus amigos. Embora meus pais fossem contra, especialmente minha mãe, por razões de segurança, minha esposa e eu valorizávamos isso como um meio de reaproximação e satisfação de nossa paixão comum. Naquele dia de outono, o ar estava fresco, o que criou o cenário perfeito para minha aventura de moto. Quando subi na moto, querendo dar um tempo nas dificuldades da vida, fiquei grato por minha esposa, que está grávida de 8 meses, não estar andando comigo. Sem saber o que fazer, uma distração passageira levará ao caos em minha existência enquanto atravesso o trânsito barulhento. Num instante, uma colisão com outro carro me jogou no ar e desabei no implacável asfalto com uma força que quebrou meus ossos. A agonia e a perda de consciência que se seguiram serviram como um despertar brutal para uma nova realidade. Quando minha consciência despertou,
Um mundo luminoso de infinitas possibilidades se abriu diante dos meus olhos, substituindo o quadro clínico de uma enfermaria hospitalar. A escala do meu trauma se materializou, revelando uma tapeçaria de ossos quebrados, hemorragias internas ocultas e uma sensação avassaladora de fragilidade física que me impediu de receber o cuidado compassivo de curadores qualificados. A gratidão tomou conta de mim quando percebi que meus entes queridos estão comigo, que me dão apoio constante. Em particular, minha mãe corajosamente reservou minutos preciosos de sua agenda lotada de trabalho com devoção inabalável para estar perto de mim. Ao mesmo tempo, minha amada esposa, dividida entre sua devoção a mim e as responsabilidades que a aguardam em casa, fazia viagens frequentes entre os dois mundos para que nossa ligação permanecesse inseparável. Ela cuidou dos nossos 2 filhos nos ombros, além da gravidez no 8º mês. Com o passar do tempo, os dias transformaram-se em semanas, depois em meses. Fui submetido a uma cirurgia e a cursos pesados de reabilitação com uma determinação inabalável de recuperar a mobilidade e a independência. Enquanto meu corpo lutava para se recuperar, o fardo das obrigações financeiras tornou-se cada vez mais óbvio. Uma longa permanência no hospital levou a uma perda significativa de rendimentos, o que aumentou o já avassalador sentimento de incerteza e instabilidade na minha vida. Mesmo assim, perseverei em meu caminho para a recuperação. Após o nascimento da minha filha, minha esposa passou a contar com o apoio financeiro dos meus pais. A responsabilidade adicional por uma família em crescimento, aliada à falta de fundos em caso de imprevistos, só piorou a minha situação. Quando todo o dinheiro do seguro foi para pagar contas médicas, não consegui pagar a hipoteca. A dura realidade das nossas dificuldades financeiras fez com que me sentisse inferior e impotente, e a minha mulher e os meus 3 filhos foram forçados a procurar abrigo com os meus pais. O peso das consequências do meu acidente recaiu sobre todos nós. Após uma longa permanência no hospital e subsequentes dificuldades financeiras, nossos relacionamentos sofreram com os efeitos do parto. Ficamos emocionalmente desligados um do outro, à medida que a tensão se fazia sentir. As visitas da esposa foram reduzidas para 2 vezes por semana e, mesmo assim, ela levava consigo apenas os filhos. Mas a visão das crianças durante essas visitas me trouxe grande alegria e ajudou muito na minha recuperação. Durante este período difícil, a minha mãe permaneceu inalterada e visitou-me diariamente, proporcionando-me a estabilidade necessária. Como todos os encargos financeiros recaíram sobre os ombros de meu pai, nossa família se viu em uma situação difícil. Além disso, fiquei satisfeito porque tanto a minha mãe como a minha esposa estiveram comigo durante a minha estadia no hospital. No início, não me preocupei quando minha esposa não aparecia com a frequência esperada, acreditando que isso se devia às suas responsabilidades para com a nossa crescente família. Eu estava ansioso para receber a alta do hospital, querendo voltar para casa e me juntar à felicidade de nossa crescente família. Mas com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais óbvio que as visitas da minha esposa diminuíram significativamente e que a preocupação dela com a minha recuperação diminuiu. Naquele momento não compreendi os motivos da sua ausência, acreditando que se devia apenas ao enorme estresse e às insuportáveis responsabilidades que carregava fora do hospital. Admiti que ela teve que cuidar sozinha dos assuntos financeiros, cuidar de um recém-nascido e suportar o estresse emocional causado pelo meu acidente e pela subsequente hospitalização. Não havia dúvida de que todas essas dificuldades a afetariam inevitavelmente. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas, a sua ausência tornou-se cada vez mais perceptível, e eu perguntava-me cada vez mais qual teria sido o catalisador para tal mudança no seu comportamento. Eu estava tão absorto na minha própria recuperação que não entendia as razões subjacentes à diminuição do número de suas visitas. Só mais tarde percebi qual era o problema. A longa separação levou a uma lacuna notável entre nós, tanto física quanto emocional. Por ser filhinho da mamãe, sempre contei com a presença de minha mãe e presumi que minha esposa estava ausente porque sabia que minha mãe estaria ao meu lado.
Apesar de saber que o meu pai me dava apoio financeiro, muitas vezes estava interessado no bem-estar financeiro da minha mulher porque me sentia impotente sem ser o ganha-pão. Minha mãe sempre me lembrava que meu pai nos fornece tudo o que precisamos. Eu acreditava que a responsabilidade de cuidar de nossa família extensa afetava seu estado emocional, e ela tinha pouco tempo e energia sobrando para apoiar minha recuperação. Depois de 7 meses internado, chegou o momento em que pude voltar para casa, mas rapidamente descobri que os obstáculos que enfrentei não estavam relacionados apenas com a minha recuperação física. O impacto emocional do acidente e a subsequente tensão na nossa relação deixaram uma marca indelével na nossa vida íntima. Foi difícil para mim me reconectar com minha esposa. O profundo sofrimento e as limitações impostas pelo trauma tiveram forte impacto na minha falta de vontade de participar de contatos íntimos. O medo de abrir feridas ou de sentir algum desconforto tornou-se um obstáculo intransponível que me impede de aceitar sinceramente a intimidade física com minha amada esposa. O fantasma do acidente continuou a assombrar meus pensamentos, gerando uma profunda fragilidade que me impediu de estar verdadeiramente presente naqueles momentos tão queridos. Depois de receber a alta do hospital, voltei ao trabalho em apenas 2 semanas. Embora ainda fosse difícil para mim caminhar longas distâncias e me movimentar de maneira desajeitada devido à fisioterapia constante, minhas habilidades mentais permaneceram no mesmo nível. Felizmente, meus colegas de trabalho ficaram felizes em me ver de volta. Aos poucos me recuperando do acidente e da recuperação, comecei a notar um novo obstáculo em meu relacionamento com minha esposa. Parecia que ela queria sair da casa dos meus pais, o que, na minha opinião, pode ser a causa deste problema. Observando a crescente tensão entre mãe e esposa, comecei a me preocupar. Quando voltei para a casa dos meus pais, percebi que o envolvimento da minha esposa na vida dos nossos filhos não era tão grande como me parecia antes. Apesar de minha mãe ter se dedicado a cuidar de mim no hospital, ela continuou voltando para casa para cuidar de nossos filhos e cumprir suas obrigações laborais. Não é surpreendente que esta situação tenha levado a um sério conflito entre a minha mãe e a minha esposa. Tentando aliviar a tensão, achei necessário reservar um quarto separado para minha esposa, que ela pudesse considerar seu. Infelizmente, o relacionamento entre minha mãe e minha esposa atingiu um ponto de destruição irreparável. Antes de eu sofrer o acidente, elas tinham um relacionamento próximo, semelhante ao de mãe e filha, mas depois que voltei do hospital, a comunicação entre elas começou a ser repleta de brigas constantes. Essa situação foi muito perturbadora para meus pais. Nesse sentido, decidimos mudar para um novo apartamento. Foi durante essa mudança que comecei a perceber que crescia uma distância emocional entre mim e minha esposa. Ela começou a parecer cada vez mais distante, preocupada e constantemente ocupada com o telefone. Essa sensação de separação pesou muito sobre mim naquela época. Houve uma pergunta que me incomodou durante toda a minha recuperação. Durante a intimidade, senti um certo distanciamento dela, como se nossos momentos íntimos fossem apenas uma tarefa para ela que ela tinha que cumprir, e ela mal podia esperar que eles terminassem. Talvez isso se deva ao fato de ainda não ter restaurado totalmente minha conexão emocional com meu corpo, pois minha recuperação ainda não estava completa. No passado, eu geralmente tomava a iniciativa no quarto durante a intimidade, enquanto ela não estava disposta a assumir responsabilidades ou participar ativamente. Isso me fez pensar que levaria muito tempo para restaurar totalmente nosso relacionamento íntimo. Com o tempo, ficou claro que havia um problema mais profundo aqui. Seu apego constante ao telefone, bem como sua relutância em ter conversas significativas e passar tempo juntos, me deixaram sozinho e causou ansiedade sobre o estado do nosso relacionamento. A falta de honestidade e de diálogo aberto na nossa comunicação diária aumentou a minha insegurança e destruiu gradualmente a confiança entre nós. Houve dúvidas que me fizeram pensar se existe aqui um fator mais significativo, se está acontecendo alguma outra coisa. Cheguei a uma conclusão surpreendente sobre o estado do nosso casamento, o nosso distanciamento emocional e a preocupação constante da esposa com o telefone.
Ocorreu-me que esta poderia ser a nossa realidade, pelo menos até eu me recuperar totalmente. Anteriormente, tive grande prazer em observar sua alegria e contentamento durante o ato sexual. Mas quando percebi sua ausência e falta de participação, meus próprios interesses começaram a desaparecer e nosso relacionamento gradualmente se transformou em um relacionamento apenas de colegas de quarto. A gravidade do desinteresse de minha esposa em nosso relacionamento, combinada com as dificuldades associadas à minha recuperação do acidente, gradualmente me mergulhou na depressão. Fui tomado por um sentimento de muita tristeza, desespero e isolamento, que me impediu de viver. Os filhos e o trabalho foram as únicas fontes de alegria na minha vida, à medida que fui perdendo gradualmente o interesse pela intimidade. Eu acreditava que meu relacionamento com minha esposa ultrapassava a intimidade. Éramos amigos muito antes de nos tornarmos parceiros românticos e eu acreditava que nosso relacionamento iria durar. Mas tudo mudou num dia fatídico, quando minha mãe, com quem eu conversava frequentemente, ligou e expressou suas suspeitas sobre a infidelidade de meu pai. Como meu pai e eu trabalhamos na mesma fábrica, minha mãe me perguntou se ele estava sempre trabalhando. Respondi que não tinha certeza porque raramente o vejo lá. Como passo a maior parte do tempo no escritório, não o encontro com tanta frequência, a menos que nos encontremos ou planejemos almoçar juntos. Então ela perguntou se meu pai tinha alguma subordinada atraente. Respondi hesitante, porque não prestava atenção aos seus subordinados diretos e não tinha motivos para saber. Subestimar os medos da minha mãe e considerá-los paranoicos foi um erro grave da minha parte, do qual lamento profundamente. Não levei em consideração suas experiências e os problemas que ela enfrentou e, por isso, sinto-me sinceramente envergonhado. Para minha surpresa, ao voltar para casa à noite, minha esposa e eu achamos graça nessa situação. Ainda não sabíamos que tudo mudaria em um mês. Numa conversa telefônica, minha mãe me confessou que comprou um rastreador GPS há algumas semanas. Surpreendentemente, descobriu-se que o pai não dedica tanto tempo ao trabalho como afirmava e costuma visitar motéis baratos. Naquele momento, a realidade me atingiu com força. Confiei nas palavras dela, mas decidi não contar isso à minha esposa, pois era um assunto sério demais para ser tratado levianamente. As consequências poderiam arruinar o casamento dos meus pais se o meu pai fosse infiel. Quando cheguei ao trabalho, perguntei discretamente sobre o horário de trabalho de meu pai e descobri que ele não dedica tanto tempo a ela quanto afirma. Tendo recebido esta informação, eu iria discuti-la com meus irmãos e irmãs, esperando que pudéssemos recorrer juntos a meu pai antes que a situação piorasse. Foi muito importante abordar esta questão com delicadeza, pois uma resolução pacífica da situação era extremamente importante. Meus pais decidiram se separar nesta fase da vida, apesar de todas as dificuldades que enfrentaram juntos. Pouco depois de minha mãe me informar sobre o GPS instalado no carro de meu pai, ela me ligou para contar que percebeu um padrão no fato de ele visitar determinado hotel em determinado horário. Preocupada, ela me pediu para ir com ela encontrá-lo no hotel. Apesar de estar ocupado no trabalho, imediatamente coloquei tudo de lado para me juntar a ela, na esperança de amenizar a situação e evitar uma nova escalada. Essas colisões podem ser perigosas e eu sinceramente me preocupo com a segurança de minha mãe ou de todos os envolvidos nelas. Quando chegamos ao hotel, cada um em seu carro, notei o carro do meu pai estacionado no estacionamento. Mamãe, que já havia chegado, me esperava pacientemente no corredor. Como ela descobriu o número do quarto onde meu pai estava hospedado, não tenho certeza. Talvez ela tenha perguntado à recepcionista ou a alguém que ela conhecesse, porém tais detalhes não ocuparam minha atenção, tudo o que eu sabia era que havia chegado ao lobby. Por insistência de minha mãe fomos para o quarto 256, suposta residência de meu pai e de sua amante. Enquanto caminhávamos para o elevador, ocorreu um encontro inusitado entre minha mãe e a faxineira. A troca de opiniões deles me pareceu estranhamente familiar, e fiquei perplexo quando a mulher se juntou a nós no elevador. É possível que minha mãe tenha utilizado os serviços deste funcionário do hotel?
Ou talvez essa suposta anfitriã estivesse apenas disfarçada como ela. Toda a situação parecia um plano premeditado. Sentindo toda a dúvida sobre o que estava acontecendo, ofereci cautelosamente a minha mãe um curso de ação mais razoável. A princípio, minha mãe e eu fomos convidados a esperar no corredor, mas ela recusou. Parados na porta 556, posicionamo-nos de forma a não sermos vistos pelo olho mágico. A faxineira bateu na porta e se anunciou como faxineira. Naquele momento ouvi a voz do meu pai vindo do quarto 256. Ele respondeu com firmeza que recusava os serviços de uma faxineira, mas a persistente governanta continuou a discutir o pagamento da ligação, não querendo deixá-lo ir. A decepção na voz do pai era óbvia e, eventualmente, ele se cansou da insistência dela. Ele decidiu abrir a porta. Para revelar suas intenções, corremos para a sala com a determinação das agências de aplicação da lei, forçando mamãe e eu a fazer uma entrada ruidosa. O pai caiu no chão de susto. Era importante que mamãe revelasse a identidade da mulher e ficamos surpresos ao vê-la tentando se esconder debaixo do cobertor. Assim que minha mãe e eu entramos na sala, nosso mundo desabou quando vimos meu pai e minha esposa juntos. Ficamos chocados e sem palavras. Meu pai continuou a andar inquieto, levantando as duas mãos acima da cabeça, deixando-nos em completo silêncio. Fiquei completamente confuso e desorientado. Ela estava deitada, minha esposa escondida debaixo dos cobertores, como se não percebêssemos sua presença. Chegando ao hotel com a intenção de evitar que minha mãe descontasse sua raiva em outra mulher e em meu pai, de repente me senti fraco e deprimido, o que me obrigou a sair do quarto em busca de um pouco de ar fresco. Quando saí, pude ouvir os ecos das ameaças de minha mãe contra minha esposa e meu pai. Encontrando paz no corredor, afundei-me no assento, tentando compreender o profundo sofrimento que acabava de se desenrolar diante dos meus olhos. A revelação foi terrivelmente dolorosa. A ilusão destruída de uma família estável e amorosa continua a me assombrar, traumatizando-me até hoje. A traição por parte de meu pai e minha esposa perfurou profundamente meu coração. Ainda me lembro claramente de minha mãe arrancando minha esposa da cama aos prantos, mas eu estava entorpecido demais para perceber o que estava acontecendo. Parecia-me que meu mundo estava desmoronando e senti um desejo irresistível de deixar de existir. O futuro parecia sombrio e percebi que a vida nunca mais seria a mesma. Apesar de todos os instintos que me levaram a sair do hotel e ir embora, não consegui deixar minha mãe. A raiva não foi minha emoção imediata, em vez disso, fui tomado por um profundo sentimento de traição. Eu me senti completamente esgotado e exausto. Meu pai chamou meu nome desesperadamente, implorou por perdão, mas eu não consegui olhar nos olhos dele. Eu entendi que precisava permanecer forte pelo bem da mãe. A notícia que acabamos de receber causar-lhe-á, sem dúvida, grande dor. Com grande esforço, convenci minha mãe a se soltar de minha esposa e, juntos, saímos do hotel, deixando minha mãe aos prantos. Levei minha mãe para casa, onde o choro dela parecia não parar. Sua ansiedade foi aumentando e ela recorreu a medicamentos para relaxar. Logo ela caiu em um sono profundo no sofá da sala. O dia foi, para dizer o mínimo, incrivelmente cansativo. Era minha responsabilidade buscar as crianças no jardim de infância, pois não podia contar com minha esposa. Ela ficou chateada depois do incidente com minha mãe no hotel. Antes de partir, informei meus dois irmãos e irmãs sobre a situação e pedi-lhes que reservassem passagens para o primeiro voo para casa. Nossa família estava em uma crise sem precedentes que se revelou irreparável. A única fonte de força que me fez seguir em frente foi o bem-estar dos meus filhos. Peguei-os no jardim de infância e os trouxe para casa depois de saber que ela os havia deixado lá para ter algum tempo para si. Decidi dar preferência ao bem-estar de minha mãe quando recebi inúmeras desculpas de minha esposa em uma longa mensagem de texto. Em vez de ler, decidi focar no trabalho, como costuma acontecer em tempos de crise. Mas desta vez senti que tinha de garantir a segurança da minha mãe,
Por isso fiz uma pausa no trabalho e fiquei em casa com ela. Quando meus irmãos e irmãs voltaram para a cidade, meu pai pôde voltar para casa. Infelizmente, não estive presente na reunião com ele porque não pude estar na mesma sala que ele. Aos meus olhos, ele não faz mais parte da minha vida. Foi muito importante que cada membro da nossa família lidasse com esta situação à sua maneira. O bem-estar pessoal veio à tona. As consequências dessa revelação foram fortes emocional e mentalmente, o que levou a sentimentos de traição, raiva e dúvida. Aceitar o fato de que nossa família nunca mais será a mesma acabou sendo um caminho extremamente difícil. Tive que aceitar a perda de minha esposa e de meu pai. A imagem idílica de uma família unida e amiga foi completamente destruída. Finalmente, 3 dias após o dia da descoberta, minha esposa voltou para casa. Sentamo-nos juntos, tentando ser educados. Na tentativa de lidar com o caminho que se segue, é importante reconhecer as circunstâncias da situação atual. Ela admite que o caso começou logo após o parto, durante minha internação. Ela explica isso pelo fato de ter uma enorme responsabilidade de cuidar de todos os filhos, e o apoio excepcional do meu pai os aproximou. Ela afirma que ele a fez sentir-se em dívida com ele, especialmente quando minha mãe estava comigo no hospital. Certa noite, quando assistiam TV juntos, a situação piorou repentinamente. Eles continuaram a se encontrar secretamente até sentirem que minha mãe estava começando a suspeitar de algo. Parecia haver uma mudança na dinâmica entre eles, provavelmente causada por alguma tensão profunda. Minha mãe, como sempre astuta, sentiu que minha esposa era uma ameaça. Quando saímos da casa dos meus pais e nos instalamos em nosso próprio apartamento, eu estava ocupado a maior parte do tempo com o trabalho e, portanto, não percebi que minha esposa estava tendo um caso com meu próprio pai. Mas minha mãe não estava cega para a verdade. Foi nessa época que ela começou a suspeitar da infidelidade de meu pai. Infelizmente, nem todas as histórias têm final feliz e esta não foi exceção. Quando conversei com minha esposa sobre suas ações, decidi ser honesto e direto. Eu a informei sobre minha decisão de me divorciar. Para garantir o bem-estar de minha mãe e garantir a saída de meu pai de casa, meus irmãos e irmãs vieram para a cidade. É óbvio que as ações do meu pai destruíram a nossa família, não deixando oportunidade de regressar à antiga vida. Cerca de 9 meses se passaram desde o dia em que tudo desabou e concluí com sucesso o processo de divórcio de minha esposa. Mas o divórcio dos meus pais está atrasado devido à complicada divisão dos bens adquiridos no casamento. Embora eu entenda que o ódio é uma emoção forte, ele descreve com precisão os fortes sentimentos que minha mãe e eu temos por meu pai. Não entro em nenhuma conversa com ele quando acidentalmente nos cruzamos no trabalho. Ele não tem mais sentido na minha vida. Após a nossa separação, a minha ex-mulher voltou a lecionar e agora temos direitos iguais à custódia dos nossos filhos. O acidente que sofri de moto continua a ter impacto em mim e é improvável que alguma vez me recupere totalmente, tanto mental como fisicamente. Parte de mim foi deixada na beira da estrada e a outra parte se perdeu no hotel. No entanto, não há dúvida de que, apesar dos enormes prejuízos causados por este acidente, continuo a viver para o bem dos meus filhos e da minha mãe, e o meu pai e a minha ex-mulher decidiram viver juntos. Felizmente, o pai dela convenceu de que era melhor deixar os filhos morarem comigo e com minha mãe, para que tivessem mais tempo um para o outro. E fiquei feliz com essa decisão, porque além da minha mãe não há ninguém que crie melhor os meus filhos. Trabalhei muito, minha mãe cuidava dos meus filhos e da casa, enquanto minha ex-mulher e meu pai se divertiam. Mas, de felicidade, não durou muito. Durante as férias no exterior, eles sofreram um terrível acidente de avião e, durante uma colisão, o carro deles voou de uma serpentina na montanha. Felizmente ou infelizmente, ambos morreram. Aparentemente, o karma se abateu sobre os dois, impedindo-os de desfrutar da felicidade, enquanto minha mãe e eu sofríamos com a traição deles. Recentemente descobri que minha esposa, com quem estou casado há 4 anos, participa da criação de vídeos adultos com outros homens.
Antes do casamento, namoramos por 2 anos e agora temos um filho maravilhoso de 2 anos. Aos 28 anos, ela trabalhava como professora do ensino médio e ganhava bem menos que eu. É por isso que tomei a decisão de ela se tornar uma dona de casa. Quando começamos a namorar, um dos aspectos que me atraiu em minha esposa foi sua natureza aventureira no quarto. Ela estava constantemente em busca de novas sensações, seja explorando diferentes estilos de roupas íntimas ou descobrindo interesses não convencionais. Entre suas predileções estavam as roupas de couro, enquanto eu sentia prazer em assumir um papel dominante em nossos momentos íntimos. Apesar de me sentir confortável nesta dinâmica, houve um aspecto que me apresentou um problema. Sua forte atração por palmadas e prazer na dor durante certas ações. Essas preferências me causaram alguma ansiedade e uma sensação de desconforto. Me vi numa situação em que, a pedido dela, tive que dar um tapa, mas não me deu prazer. Ela queria que eu tomasse a iniciativa e iniciasse sem que ela pedisse, mas não era natural para mim. Infelizmente, após o casamento, nosso relacionamento enfrentou dificuldades relacionadas à pressão doméstica. Tornou-se difícil manter uma vontade constante de surpreender e ser surpreendido, e minha agenda lotada de trabalho deixou uma marca em nossa vida íntima. Chegar em casa cansado enquanto ela ficava em casa o dia todo e esperar que eu correspondesse à sua energia tornou-se uma tarefa impossível. Além de termos que nos mudar para o outro lado do país, longe dos entes queridos, nosso relacionamento ficou ainda mais tenso. Após o nascimento da minha filha, minha esposa enfrentou dificuldades para perder o excesso de peso e passou por um período de depressão. Esses anos foram os mais difíceis do nosso casamento e já pensamos em nos separar mais de uma vez. Mesmo assim, decidimos procurar a ajuda de um conselheiro matrimonial, na esperança de salvar a nossa união. Tendo decidido recuperar a autoconfiança, minha esposa começou a se exercitar na academia todos os dias, recuperando gradualmente a confiança e perdendo peso com sucesso. A única coisa que se perdeu para sempre foi seu antigo senso de aventureirismo. Embora isso não tenha me incomodado particularmente, tirou uma carga significativa dos meus ombros. Às vezes ela tentava me imaginar negligente por causa do emprego constante no trabalho, mas eu sinceramente acreditava que levava uma vida típica e equilibrada. Eu sinceramente acreditava que estava fornecendo a ela tudo o que ela precisava. Confiei nela o acesso à minha conta bancária, ela fez compras sem me consultar, mas preferi não dar atenção, acreditando que se ela acha necessário comprar algo, então é mesmo necessário. Mas então as dúvidas começaram a surgir na minha cabeça. Depois de voltar de uma conferência de trabalho de uma semana, onde tive que passar 5 noites fora de casa, lembro-me dos momentos em que liguei para minha esposa e percebi sua falta de ar. Mas ela ignorou facilmente, explicando brincando com o nosso filho. Ingenuamente, não prestei atenção às atividades suspeitas que aconteciam nas minhas costas, em parte porque ela era uma mãe que ficava em casa. Eu trabalhava constantemente 12 horas por dia. Apesar do cansaço, quando voltei para casa e busquei intimidade, minha esposa sempre esteve aberta a isso. Com tal reação, não tive motivos para suspeitar de infidelidade dela. Porém, numa sexta-feira à noite, quando cheguei em casa, encontrei minha esposa tomando banho. Coincidentemente, eu estava escovando os dentes no mesmo banheiro. Quando ela se levantou do banho para pegar uma toalha, vi inúmeras marcas de mãos em suas nádegas. Isso me intrigou muito, já que pelo menos 2 meses se passaram desde meu último tapa. A presença desses traços simplesmente não cabia na minha cabeça. O tempo pareceu congelar. Fiquei ali, incapaz de me mover, e todos os meus pensamentos estavam absorvidos nas possíveis consequências dessa impressão. Naquele momento, percebi que seu desejo outrora brilhante e insaciável de intimidade não poderia simplesmente desaparecer da noite para o dia. Tive que aceitar o fato de que se não estou atendendo às necessidades dela, então outra pessoa está fazendo isso. O peso da suspeita pesava sobre mim enquanto eu repassava mentalmente cada caso duvidoso em minha memória. Em um caso, liguei para ela. Ela disse que estava em determinado lugar,
mas no fundo eu sabia que ela estava sendo desonesta. Mas eu a ignorei, culpando seu desejo de esconder a ligação com um amigo desagradável para mim. Consequentemente, justifiquei seu comportamento. Mas agora comecei a avaliar esses acontecimentos do passado de uma forma diferente. Sem hesitar, aproximei-me dela enquanto ela se enxugava com uma toalha e pedi que se virasse para que eu pudesse ver claramente a marca da mão em suas nádegas. Perguntei a quem pertencia a mão, mas ela ficou em silêncio, evitando deliberadamente a resposta. Achando minha pergunta absurda, ela saiu abruptamente do banho. Irritado, agarrei sua mão com força e a balancei, fazendo-a gritar de dor. Exigindo uma resposta honesta, ela deu uma explicação ridícula, dizendo que havia se batido. Sem saber se era sincero ou sarcástico, ela tentou ir embora, enrolada em uma toalha. Nunca recorri à violência física contra minha esposa por raiva, mas fiquei muito chateado com a sua atitude condescendente quando lhe fiz uma pergunta séria. Frustrado, passei meus braços firmemente em volta de seus bíceps, pedindo-lhe que respondesse. Ela expressou sua insatisfação, dizendo que eu não estava emocionalmente preparado para ela e que o trabalho era mais importante para mim do que nosso relacionamento. Em resposta, perguntei se suas ações implicavam traição e ela tentou se libertar de minhas mãos. A revelação de que ela havia sido pega a deixou muito chateada. Em vez de assumir a responsabilidade, ela transferiu a culpa para mim por trabalhar duro e sustentar nossa família, usando isso como desculpa para sua infidelidade. Seguiu-se uma discussão acalorada, durante a qual ela deliberadamente levantou questões passadas que já havíamos discutido na terapia, tentando desviar minha atenção da evidência indiscutível de sua infidelidade. Suas ações indicavam claramente um desejo de desviar a culpa de si mesma e evitar uma colisão com a verdade. Durante nossa discussão acalorada, passei a xingar, chamando-a de frio e considerando-a inútil. As emoções estavam em alta e estávamos gritando um com o outro. No meio do nosso confronto, perguntei-lhe sobre um possível caso, ao que ela afirmou que tinha um caso com um dos meus superiores. Infelizmente não prestei atenção ao choro da nossa filha, que vinha do quarto ao lado. Tomado pela raiva, reagi impulsivamente ao seu comentário ofensivo, exigindo que ela saísse de minha casa e fosse até um homem que ela considerava superior a mim. Eu a arrastei para fora de casa à força, persuadindo-a a ir embora. Quando fechei a porta atrás de mim, ela continuou a gritar e a bater incansavelmente. Aparentemente, um vizinho preocupado alertou as autoridades e um policial apareceu na porta. A espera pela chegada deles me pareceu muito longa, durante a qual minha esposa bateu persistentemente na porta e nossa filha soluçou inconsolavelmente. Ver uma criança frustrada apenas acalmou minha raiva, pois percebi que aquele não era o ambiente ideal para criar e educar uma criança. Senti uma vontade irresistível de sair de casa, pelo menos durante a noite, em busca de consolo. Infelizmente, minhas ações pioraram quando expulsei apressadamente minha esposa de casa, vestida apenas com uma toalha. Isto não foi um bom presságio para a polícia, que insistiu que eu permitisse que ela entrasse em casa, o que concordei com relutância. Porém, aproveitando o momento de conspiração, tomei posse discretamente do telefone dela e saí de nossa casa para passar a noite no hotel mais próximo. Chegando ao hotel, descobri que o telefone dela é de fácil acesso para mim, já que ela mantém a mesma senha desde o início do nosso relacionamento. Olhando pelo telefone dela, descobri que, há alguns meses, minha esposa contou à mãe sobre sua antipatia por mim e seu desejo de terminar nosso casamento. No início, a mãe tentou convencê-la da necessidade de estabelecer um relacionamento, mas acabou desistindo e aconselhou-a a procurar outro homem através da amiga. Surpreendentemente, minha esposa respondeu à mãe, garantindo-lhe que não havia necessidade de se preocupar, pois ela já tem muitos pretendentes em potencial. Ela expressou seu distanciamento emocional e deixou claro que os esforços destinados a salvar nosso casamento não valem o resultado. Além disso, ela deixou claro que, em sua opinião, a recompensa por trabalhar o nosso relacionamento não vale o esforço.
Numa conversa com uma amiga a quem tratei negativamente, ela disse que recorreu a um advogado para aconselhamento sobre o divórcio, mas ao mesmo tempo mencionou a necessidade de alcançar previamente a independência financeira. Curiosamente, isso coincidiu com o período em que ela começou a retirar discretamente dinheiro da minha conta e a escondê-lo em uma direção desconhecida. Ela confessou à amiga que, segundo seu advogado, nosso casamento ainda não atingiu a duração necessária para receber uma indenização significativa. Nesse sentido, ela manifestou a intenção de permanecer casada até encontrar um companheiro mais adequado, então decidiu ficar comigo até o momento em que terá direito a receber pensão alimentícia. Foi desagradável para mim perceber que ela pretendia me usar em seu benefício até aquele momento chegar. Fiquei chocado com esta descoberta e mal pude acreditar que vivi com uma pessoa tão má durante todo esse tempo. Pior ainda, encontrei mensagens de texto de um homem aleatório em seu telefone falando sobre relacionamentos anteriores. Ainda mais preocupante, encontrei vídeos dela tendo um relacionamento íntimo com outro homem. Para completar, ela teve a audácia de convidar outro estranho para nossa casa. A julgar pela data do vídeo, eu estava trabalhando naquele horário e minha filha estava em casa. Quando encontrei outras fotos em seu telefone, descobri uma coleção que levantou dúvidas sobre sua fidelidade nos primeiros estágios de nosso casamento. Nessas fotos, ela foi retratada em trajes provocantes, demonstrando seu envolvimento em diversas preferências não convencionais. Fiquei especialmente alarmado pelo fato de essas fotos terem sido tiradas antes do nascimento de nossa filha. Além disso, em inúmeras fotografias ela foi retratada com roupas de couro e em posições francas, mesmo quando ia visitar os pais. Vale ressaltar que essas visitas aos pais foram feitas antes da concepção da nossa filha. Além disso, descobri fotos íntimas de cueca tiradas por mim, o que aumentou ainda mais o espanto. Fiquei surpreso quando encontrei algo em seu telefone que me pareceu familiar. Era uma coleção de emojis escondendo o rosto dela, o que me fez pensar que ela os estava enviando para outros caras. Para minha surpresa, também encontrei uma fotografia dela com dois homens, de 2 anos atrás, o que pode indicar infidelidade. Apenas examinando o conteúdo de seu telefone, ficou óbvio que ela mantinha um relacionamento com pelo menos 3 homens, anunciando-se como uma pessoa submissa. Além disso, encontrei fotos explícitas que ela compartilhou com outros homens, bem como um vídeo mostrando um tipo diferente de dinâmica de poder. Talvez tenha sido por causa da minha distração que nunca senti vontade de verificar o telefone dela. Naquele momento percebi que o amor dela por mim nunca foi real e que nosso casamento era apenas uma conveniência para ela. A dor era insuportável porque eu acreditava sinceramente que tínhamos uma família amorosa e dedicada. As dúvidas começaram a me atormentar, espalhando-se até mesmo para nossa querida filha. Quando ela voltou do hotel para casa no dia seguinte, ela continuou a se comportar de maneira desafiadora. Suprimi meus sentimentos, escondi a verdade porque não sentia nada além de um recurso financeiro para ela. Mas agora que a verdade foi conhecida, ela decidiu que não tem mais nada a perder. Infelizmente, ela estava errada. Depois de devolver o telefone, disse a ela que tinha testemunhado tudo e sabia de todos os detalhes. Em tom sarcástico, sugeri que ela seguisse a carreira de atriz adulta. Inesperadamente para mim, ela respondeu que poderia e faria isso. Ela colocou toda a culpa em mim, alegando que eu a afastei e a negligenciei. Ela chegou ao ponto de me acusar de traição no ano passado, o que foi uma afirmação completamente falsa. Até agora, ela insiste que a infidelidade começou apenas em março. Para tirar todas as dúvidas, resolvi fazer um teste de DNA para minha filha, e ele confirmou que ela era mesmo minha filha biológica. O mais chato é que apesar dos meus esforços para formalizar a guarda igualitária, meu advogado me informou que ainda tenho que pagar pensão alimentícia, o que me surpreendeu. Segundo ele, sou o principal ganhador e minha renda supera significativamente a dela. Apesar do seu atual emprego como professora, tive a satisfação de perceber que no final ela voltaria a uma profissão que despreza e que lhe rende um mísero salário.
Era apenas uma questão de tempo até que ela percebesse que não encontraria uma pessoa comparável a mim e que os problemas de uma mãe solteira se tornariam óbvios. Ela pode ter se relacionado com diversas pessoas, mas ainda não percebe as consequências que a aguardam. Durante o nosso julgamento, o seu advogado tentou convencer o juiz de que ela merecia pensão alimentícia, mas os seus esforços foram infrutíferos. Ela teve a oportunidade de voltar ao trabalho a qualquer momento. Além disso, tive a sorte de ter uma advogada experiente que usou as evidências que coletei do telefone dela para apresentá-la como desonesta e mentirosa. Tornou-se óbvio que ela se casou sem intenções sinceras, pois foi infiel durante 2 dos 4 anos de nossa vida juntos. Atualmente, sou obrigado a pagar pensão alimentícia, sabendo muito bem que ela provavelmente gastará dinheiro consigo mesma, enquanto continuo sendo responsável por adquirir tudo o que for necessário para nossa filha, apesar de a guarda dela ser feita em partes iguais. Mesmo que reescrevêssemos este texto, o conteúdo permaneceria o mesmo. Ela teria continuado a receber pensão alimentícia. Ainda me dói que minha esposa e filha não vivam sob o mesmo teto que eu. Não gostei de crescer em uma família monoparental. Acredito firmemente que ela tentará se reconciliar comigo assim que perceber que o estilo de vida luxuoso acabou. Procuro ver minha filha todos os dias à noite, levo ela ao parque e me divirto muito com ela. Sinto-me muito mal por minha filha não morar comigo. Até conversei com minha ex-mulher e pedi para ela deixar nossa filha morar comigo. Nesse caso, meus pais estavam dispostos a se aproximar de mim para ajudar minha filha, mas meu ex foi totalmente contra. Mas um dia, quando levei minha filha para visitar meus pais, minha mãe, que trabalha como pediatra, examinou minha filha e notou vários hematomas em seu corpo. Mamãe me contou sobre isso em pânico. Ficou claro que a ex-mulher estava batendo em nosso filho. Meus pais e eu não hesitamos em contatar a polícia com um depoimento. Menos de uma semana depois, as autoridades tutelares foram ao apartamento da minha ex-mulher com um cheque. Eles encontraram muitas violações na manutenção da criança. Teve também uma médica que examinou minha filha e percebeu que ela batia muito na minha filha. Durante a investigação, vizinhos foram entrevistados e confirmaram que ouvem frequentemente os gritos da minha ex e o choro alto da minha filha. Em geral, o inspetor encontrou muitas evidências de que minha ex-mulher é uma péssima mãe. Após o julgamento, como eu esperava, minha ex-mulher foi privada dos direitos parentais e condenada a 1 ano de prisão. Agradeço a minha mãe pela atenção e por cuidar de minha preciosa